ali entre a década de 60 e a década de 70. Então, o cara foi lendário. Depois ele se aposentou, consagradíssimo. Conheceu? Já ouviu falar? Então, esse cara foi notável, um cara notável assim, nessa área, né, em termos de mentalidade, escreveu um livro sobre isso, sobre esforço inteligente. E aí ele tem uma historinha legal sobre o sapato dos atletas. Como é que ele conduzia o treino dele? A primeira vez que os atletas iam treinar, ninguém entrava num ritmo assim intenso de exercício, não, sabe? Primeira coisa que ele mandava fazer era todo mundo se abaixa, coloca a meia e calça o sapato e amarra o sapato, amarra o cadarço. Faça isso várias vezes. E aí a galera ficou, caramba, que cara doido, que negócio é esse? Tira o sapato, bota o sapato. Tira o sapato, bota o sapato. E era o sapato dos atletas. E aí teve uma hora que... Podem fazer isso, vocês precisam ficar bons em fazer isso, porque se vocês dominarem isso, não vai nascer bolha nos pés de vocês. Porque se nascer bolha no pé de vocês, vocês podem ficar fora de um grande jogo. No dia que tiver um grande jogo e tiver uma bolha, vocês vão estar fora. Então, aprendam a se calçar bem primeiro. Então, olha a lógica do que é o esforço inteligente, né? Então, a gente aprender que o valor das nossas pausas nos forjam e nos dão muito mais capacidade de performar melhor, tá? Sem viver nessa coisa intensa e insana que o mercado, às vezes, que a sociedade coloca para a gente, né? Uma coisa meio escravizante, né? Estou querendo jogar todo mundo para pensar aqui. E aí tem a pergunta para você refletir. Quem é que você quer ser? O jogador que sai do jogo por uma bolha, ou você quer ser aquele que vai até o fim porque você preparou os seus pés? Ok? É isso aí. Então, vamos pensar melhor no como a gente vai se preparando, investir na nossa preparação. E eu quero dizer para vocês também que há um mantra nosso, o nosso próximo sprint. Falando de sprint é o tema, né? Nosso próximo sprint é isso aqui, ó. A gente tem, isso aqui está pregado lá no escritório do Thales, é um dos mantras da nossa empresa. Alcançaremos tudo o que desejarmos alcançar quando ajudarmos o outro a alcançar o que ele deseja. Quando você ajudar o outro a alcançar o que ele quer, você alcança tudo o que você quer, né? Então, gente, guardem isso aqui, porque pode ser para vocês também e os clientes de vocês. Agora, da nossa parte, o nosso sprint agora é fazer o de vocês acontecer e acontecer de forma inteligente. Então, 2025, a gente se vê aqui de novo, para que todo mundo possa estar aqui renovado com essa mentalidade, estar aqui com o seu ovo de diamante setado. Sugestão, existe a possibilidade disso virar, inclusive, a mentoria nossa, né? Ajudar outros empreendedores a fazer, estruturar o sprint deles e acompanhá-los nesse processo. O que eu quero desejar para vocês é isso aqui. Muito obrigada e feliz próximo sprint. Da nossa família para a família de vocês. Esse é o Matheus. Eu acho que ela deveria querer palestrar mais. Não. Muito gostaram? Curtiram? Muito legal. Galera, tem perguntas para a Lia? Alguém quer fazer uma pergunta? Né? Manda mais. Eu realmente te amo. Não, essa não vou levantar, não. Muito bom. Beleza? Foi uma reflexão legal, né? Pra gente... Muito legal. Eu gosto de... Aquela foto lá da minha na rede, olhando a pedra, minha atividade principal lá em Pedra Azul, Ciro, é essa. Eu deito na rede, fico olhando a pedra e espero ver se ela sai do lugar. Enquanto ela sai do lugar, eu também não saio. Aí eu passo o final de semana descansando. Faço um rapó com a rocha. Eu e a rocha somos um, entendeu? Você vai lá para lançar a rede para mim. Muito bom, é um lugar especial, não é, Pedra Azul? Que tal a gente de repente faz um elite lá, hein? Cara, é legal, é o meu lugar que eu mais prefiro, assim, a gente mais gosta, no Espírito Santo. Tem uma alta gastronomia lá, é um lugar, Europa mesmo, assim, tipo Alpes, só não neva, mas é bem bacana. Bacana, vou pensar no assunto,
tá bom? Elite Azul. A gente só não pode comprar a milha da Azul, mas vai pra lá, né? Tem milha da Azul também. Legal? Pô, vamos pensar nisso. Muito legal. Pode? Pra Lia? Tem um microfone aqui. Pedinho. Quem tá? Cadê? Corre lá, Dani. Vai lá. Você vê que ela pensou muito nessa pergunta. Lia, eu quero agradecer a sua palestra, foi maravilhosa a continuação daquela nossa conversa, né? Anteontem, no restaurante. Eu sou casada com Paulo há 21 anos e até gravei no podcast que nós tivemos lá no Allianz Parque. E viralizou assim mais ou menos, porque tem mais de 100 mil visualizações, só essa parte que eu falei assim, que empreender como casal, que foi a pergunta que o Thales fez para mim, como era? Aí eu falei que é um desafio dobrado, porque empreender já é um desafio, e em casal eu considero que é mais desafiante ainda, né? Porque esse papel entre você ser sócia e esposa, e aquilo tudo se misturar no dia a dia, muitas vezes, na maioria das vezes, os casamentos, inclusive, acabam, entendeu? Então, eu já me considero, e os nossos casamentos já vencedores, porque estão resistindo no tempo, né, com relação a isso. Muitos problemas, claro, todo casamento passa, mas essa questão do trabalho é um problema a mais. Vamos lá. A minha pergunta é, vocês têm papéis bem delimitados e um não interfere no trabalho do outro, porque as principais brigas nossas é que ele quer se meter em tudo. Ele quer jogar em todas as posições, entendeu? E é difícil desse rapaz ouvir. Tudo ele quer se meter. E aí... Paulo, é hora da gente apanhar, vou ficar calado. Você fica também aí. É isso aí. Sim, senhora. Não tenho direito a ter TPM. Só ele tem TPM, entendeu? Muito bom. Mas a personalidade dele é mais forte do que a minha. Eu sou aquela mais que vai se ajustando e tenho sabedoria para saber falar no momento. Enfim, minha pergunta é, existem papéis bem delimitados e vocês conseguem um respeitar o outro e ouvir realmente o outro como conselheiro? Ou no dia a dia vocês se misturam? Como é que é isso? A gente foi apanhando e aprendendo e melhorando. A-M. Apanhando, aprendendo e melhorando. Porque no começo não tinha essa divisão. E eu vou te falar um negócio que era pior ainda, porque no tempo que a gente não tinha dinheiro, a gente era lascado, quem cuidava do financeiro era eu. Eu era uma gestora de dívidas, não era financeira. Só que ela é mais para copywriter, sabe? Pois é, e não tenho a mínima habilidade sobre isso, coisa de finanças. Não gosto, me estressa, entendeu? Eu entendo, assim, o essencial, entende? E eu tinha que lidar com isso porque ele era o criativo, ele, na agência, né? Então, tinha papéis definidos, mas nem por isso um deixava de se meter no do outro, nem por isso. Tinha horas que ficava confuso, atropelado, desgastante. Depois, quando o dinheiro começou a surgir, isso traz um grande alívio, tá? Talvez a dinâmica de vocês, a trajetória tenha sido diferente, já começou com dinheiro ou não sei, mas a nossa foi sem dinheiro mesmo, no começo. Lascado bonito, né? Sem mentalidade financeira nenhuma. E tendo que aprender isso. Então, hoje, o que eu acho sobre isso? Eu acho que é perfeitamente plausível de acontecer essa mistura, tá? Mas a maneira como você deve encarar é que um deve complementar o outro. Entender, uma coisa muito importante também, entender o perfil do outro, o temperamento do outro, cada um, como é que ele funciona, como é que ela funciona, como é que eu tiro o melhor dele, como é que tiro o melhor dela. E, de acordo com isso, cada um no seu espaço, mas sempre tendo a troca, não tem como não ter. Não tem como não ter. É conversa que não mistura, é conversa que o outro não se mete, estressa, mas aí, como é a terapia da banheira, né, que você fala? Ah, não conta essa não. Pois é. Vai para a banheira que melhora. Mas entendeu? Porque tem tudo que fica melhor lá. Tem que ter a descompressão. Tem que ter a descompressão, entendeu? A história de, se você começar a acumular demais
só desgaste, só desgaste, só desgaste, sem ter descompressão, e a descompressão, às vezes, é a dois, deve ser, né? Mas também, às vezes, é com outras pessoas que ajudam, né? A aliviar mais com a família. Eu acho que esse é um ponto que dá para espelhar em sociedades que não sejam entre cônjuges. Porque o relacionamento ali dos sócios, cara, vai criando pressão. É muita decisão importante para tomar. Então, chega um ponto que vocês... Geralmente você empreende com amigos também, não é? Você fica amigo, tal, confia. Mas... Aí chega um tempo, cara, que parece que não tem mais amizade, porque é só pressão. Então, às vezes, precisa de uma descompressão. Pô, junta os sócios, vai passar o final de semana com as famílias, vão fazer um churrasco. Proibido falar de business. Então, acho que também se aplica, dá para espelhar isso, né? E aí você descomprime e está pronto para respirar um ar novo e sempre tentando fazer essas descompressões, porque senão tem uma hora que estoura. E às vezes estoura estoura mesmo. Tá, vai lá e se recompõe. Entendeu? Não tem mágica. Capacidade de superar e perdoar, renunciar. Nada de que seja diferente em relação a casamento, né? Nada estratosférico. Mas e aí se recupera e retoma e prossegue, né? É ruim quando você entra num espiral desse de desgaste sem saber onde é que vocês vão chegar. Por isso a história da meta financeira, tá entendendo? Por isso hoje, olhando para trás, é que eu acho mais saudável hoje com essa visão. Podendo olhar para trás e dizer, faça ciclos de muito trabalho intenso, com descansos pausados, pequenas pausas de descanso, e um grande descanso ao final do ciclo após bater uma meta. Depois crie nova meta e faça o mesmo ciclo. E leve outras pessoas, impulsione outras pessoas, enfim, aquilo que faz sentido para você, entendeu? Mas sempre tem a coisa da pressão, sempre vai existir, tá? Mas acho que conhecer o outro muito bem e cada um saber perdoar, acho que é essencial. Eu quero só dar uma última palavra sobre esse assunto, e claro, esse assunto não encerra aqui. Como casal, agora eu também quero deixar oficializado que nós estamos à disposição de vocês, para ouvir vocês, tá? Meio que sem ser oficial já está rolando isso, nos bastidores, né? Então, quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando, mas eu quero deixar à disposição todos os casais, se vocês quiserem conversar com a gente e tal, nós estamos aqui para ajudar vocês. 23 anos de estrada, não aprendemos tudo, estamos aprendendo ainda, mas compartilhar certas coisas faz toda a diferença. Só lembrar de um negócio que eu falei uma vez para o Rafael Wish, do dono da G Digital, lá da Green e tal. Toda vez que ele me encontra, ele me diz, obrigado por salvar o meu casamento. Aí ele chama alguém, sempre é em público que ele faz isso, porque, pessoal, vocês não têm noção do que o Thales me disse. Eu disse, vou ouvir a história de novo, bora. Aí ele disse assim, cara, eu cheguei uma vez para ele e disse assim, rapaz, o maior erro que a gente pode cometer é discutir problemas sérios ou tomar decisões obtusas, intensas, perto do horário do almoço. Porque ele está morrendo de fome, cara, vai dar ruim, vai brigar. Então o melhor ou você come alguma coisa e conversa, ou depois do almoço você conversa. Aliás, ótimo momento, o homem gosta de barriga cheia. E aí não dá briga. E ele olhou, voltou para casa, fez isso, aí ele vem com salvou meu casamento, as nossas brigas eram todas às 11 da manhã. Então a gente tem uma coisinha ou outra assim para compartilhar. Mas ele tem prazo de validade, esse aqui tem prazo de validade, meio-dia, toca uma campainha e ele tem que almoçar. Quando não dá para esperar, ela já chega com um pratinho com aí, queijo. Às vezes eu esquecia isso, e ainda mais lascado, sem dinheiro, aí chegava e esquecia, tem conta tal para pagar. Pelo amor de Deus, aí é um estresse total. Não é hora de falar sobre isso. Na hora do almoço, depois comeu, aí que tá mais calmo, relaxou, aí que fala dessas coisas depois. Tá bom. Mas é isso aí. Bom, fechou. Gente, vamos fazer o nosso fechamento então, né? Legal. Foi muita coisa para a cabeça de vocês, muita coisa para a cabeça de vocês. Eu gosto, tem gente chorando aqui. Por onde eu começo, né? Legal. Deixa eu dar uma sugestão, mas não deixa no vento não essa, não deixa no vento não. Absorve, faz isso hoje. Hoje, antes de você entrar no carro e voltar para casa, ou antes de você entrar no avião e voltar para casa. Abre o Moleskine, veja suas anotações e separa 2 coisas que você vai fazer. Porque você anotou muita coisa, tem muita coisa disruptiva, mas elenca 2, só duas. Aliás, eu estava sentado que eu estava pensando que isso aqui está errado, cara. Isso aqui está errado, que a gente é um jargão, cadê? Cadê o tá pago? Acho que alguém já pagou. O tá pago está errado. A plaquinha do tá pago está errado.
Não, mas sabe, está errado. Esse negócio assim, ouvi uma sacada paga. Está errado, Círios. Tem que ser pelo menos 2, porque a primeira não deu rosa ainda, só está pago. Não deu rosa, empatou, né? Então você tem que levar pelo menos 2 coisas daqui que você vai implementar e vai pagar o Mastermind e vai dar lucro o Mastermind, porque você vai implementar coisas que vão dar muito certo. É uma brincadeira, mas eu acho que faz sentido. Tá bom? Nós preparamos um vídeo final, meio correria, né? Descobri agora que tem uma palavra errada no final, mas não tem problema não. Vamos assistir o vídeo. O nosso filmmaker não está aqui, né? Aqui a galera coleta as imagens e edita. Ajeitou? Não, né? Então tá bom, tem uma palavra errada no final, mas vale a gente ouvir. Dá para apagar a luz aí, fazer um clima? Vamos lá. Pode soltar aí o nosso vídeo final do evento. Vera, acho que dá até para criar uma palavra-chave, né? Muito bom. Senhoras e senhores, está entregue o nosso último evento do ano. Parabéns. Salvation sounds in